E começamos mais uma live. Muito boa noite. Você que está passando aqui no gravado, você que já está chegando aqui agora ao vivo. Hoje então a nossa live, mais uma live, a última sobre os pilares que eu tenho trazido nas últimas semanas. A Shirane já colocou aí, a Shirane já chegou, a Jura já chegou também. Então a live de hoje, como eu havia mencionado na última live que nós tivemos, vai ser um assunto que está relacionado ao pilar energético. Boa noite, Bruno, boa noite, Mari. Já vamos clicando aqui no aviãozinho e convidando todas aquelas pessoas que vocês querem que prosperem, querem que aprendam a usar a energia a seu favor e fazer com que o dinheiro chegue, permaneça, se multiplique, para que todos nós alcancemos a prosperidade que nós merecemos. Muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado a você também que está assistindo aqui no gravado. Hoje então vamos falar sobre o último pilar, né, do meu processo, digamos assim, do método que eu criei, que é o pilar energético. E como título para a live de hoje, que já é uma ação que nós vamos desempenhar a partir do momento que nós entendemos a importância disso, é como atrair abundância para a nossa vida financeira, olhando sobre a energia, olhando sobre questões energéticas. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui, espero que seja muito proveitoso. Anotem tudo aquilo que vocês acharem pertinente, coloquem em prática aquilo que vocês julgarem necessários pôr em prática para poder alcançar aquele sonho que você está desejando, tudo aquilo que você está tentando, por tudo aquilo que você está passando, que a energia ela seja algo para fortalecer você nessa caminhada. Acredito que o som tá bom, né? O cenário mudou, pode ver que o cenário deu uma melhorada, digamos assim, agora um pouco mais aconchegante para todos nós. Espero que tenham gostado e espero que o som também esteja muito bom para vocês. Sem mais delongas, então, não esquece de clicar nesse aviãozinho para poder chamar todas aquelas pessoas que vocês querem que participem. Obrigado, Bruno. Então, gente, como toda live eu venho falando, né? A minha história eu sempre trago, né, no começo dessa conversa para vocês entenderem que em tudo há um processo. Eu fui professor, né, por 15 anos, servidor público, a minha renda não era pequena, a minha renda era bem acima da média do brasileiro, mas isso não impediu que eu me visse numa situação de caos financeiro, com dívidas, sem patrimônio, sem investimento, mesmo tendo o conhecimento, né, da parte química, professor de química, mestrado, doutorado. Então não era porque eu era burro, não era porque eu não tinha vontade de estudar e aprender alguma coisa, mas eu não tinha aprendido a lidar com o dinheiro, nem do ponto de vista técnico, nem de todos os outros pontos de vista que depois que eu fui conhecer, né, eu não sabia lidar com nada disso. Então, por mais que o dinheiro viesse até mim, da mesma forma com que ele vinha, ele também ia. E muitas das vezes eu acabava me perguntando, aonde foi que eu gastei esse dinheiro? E isso talvez pode estar acontecendo com você, ou já aconteceu em determinado período da sua vida, e isso aconteceu, acredite, com todo mundo. Em algum momento da vida pode ter se perguntado o que eu fiz com o meu dinheiro, ou por que eu não tenho mais. E eu sempre trago nesse formato de história para dizer que não é apenas sobre planilha, não é sobre o quanto você gasta, não é só sobre a parte técnica do processo. Existem várias questões que também influenciam os nossos resultados financeiros. E dentro da minha metodologia, que eu sempre venho explicando, existem 5 pilares. O pilar técnico, que é onde nós aprendemos as estratégias técnicas. Parece que deu uma pausada aqui. Eu acho que agora foi. O ponto de vista técnico, que é onde nós aprendemos a lidar com o dinheiro da parte estratégica mesmo, da parte de conhecer como usar uma planilha, como fazer um planejamento, como começar a investir.
Tem também a parte emocional, que é como as nossas emoções influenciam nas nossas ações posteriormente e como isso está impactando nos nossos resultados. Tem a parte comportamental, quais são os padrões de comportamento que eu tenho em relação ao dinheiro, padrões que eu trago da minha família, padrões que eu trago do ambiente o qual eu cresci. Então esse é o pilar comportamental. E o pilar relacional, que é aquele pilar onde foi até o da última live, onde eu trouxe aquelas questões como as relações acabam afetando as nossas decisões e, consequentemente, os nossos resultados. E hoje, o último pilar, que é o pilar energético, onde ele é como se fosse um combustível a mais para você conseguir manter todos esses pilares funcionando. Boa noite, Matheus. Boa noite, Valdinei. Então, esse pilar de hoje é como se fosse a cola que gruda tudo isso que eu disse nessas últimas lives. E se você não assistiu, né, corre lá, tá gravado aqui no Instagram e também está lá no YouTube. E no YouTube você pode acelerar, deixar em 1.5, você vai gastar menos tempo e ainda vai ter uma experiência e vai aprender, né? Acredito, muita coisa. Então corre lá no YouTube, lá está como Start Prosperidade, eu mantive, né, o mesmo nome que estava aqui, mas lá está como Start Prosperidade. Também vou começar a fazer live lá no YouTube e essas primeiras já estão lá para quem, né, quiser entender toda essa construção. Porque esse pilar, né, ele traz essa junção de tudo isso e ele está enraizado em cada um desses pilares, em cada uma dessas situações que eu trouxe anteriormente. Então o propósito dessa live de hoje que eu queria trazer, né, para vocês é mostrar como a energia ela influencia nas nossas finanças. Sim. E também, claro, oferecer algumas ferramentas, oferecer algumas estratégias, alguns insights para que você possa utilizar a energia a seu favor para poder continuar fazendo, ou para começar a fazer o que precisa ser feito, ou continuar fazendo aquilo que precisa ser feito para você alcançar os seus resultados. Então, esse é o meu objetivo aqui hoje. Espero que seja muito proveitoso para você, que o seu tempo tenha sido muito bem investido. Fique à vontade para perguntar aqui na live, fique à vontade para colocar nos comentários, você que está assistindo no gravado, porque é sobre isso, é uma troca que está acontecendo aqui hoje, né? Lembrando, claro, que todos os outros pilares, eles têm uma correlação com a energia. Como eu disse, né, o pilar técnico existe dentro da metodologia, existe até uma maneira de você usar a planilha como uma ferramenta exclusivamente para atrair aquilo que nós desejamos. Quem acredita, quem usa, né, aqueles conceitos que nós chamamos da lei da atração, que nós atraímos tudo aquilo que nós desejamos, aquilo que nós mentalizamos, a maneira com que eu vibro em relação às coisas. Então você tem como utilizar a planilha, que é uma ferramenta completamente técnica para poder utilizar para atrair aquilo que você deseja. Lá no finalzinho eu vou contar como que você consegue fazer isso. Também dentro do pilar emocional, né, como as emoções, por exemplo, como o medo, pode atrair exatamente aquilo que você está temendo. Tem uma frase que diz que aquilo que nós mais temos medo é o que acontece com a gente. Nós encontramos o nosso destino quando nós tentamos fugir dele. É mais ou menos assim que funciona. Então, é muito importante olhar também para essa questão emocional também vinculado com a energia. O pilar comportamental, por exemplo, o seu comportamento que pode ser de reclamação, ele acaba abaixando a sua energia, deixando você mais suscetível a tomar decisões equivocadas, além de ser chato para um caramba, para não dizer outra coisa. Pessoas que reclamam, é chato pra caramba, além de não resolver nada da vida dela, ainda reclamam. Se você exibe esse comportamento ou se alguém exibe esse comportamento ao seu redor, já liga o sinal de alerta. Porque isso abaixa a sua energia, abaixa aquela capacidade natural que você tem de atrair o que é bom para você e permanecer energizado do ponto de vista físico mesmo. Não tem nada pior do que uma pessoa cabisbaixa lá, chega assim, credo, o que você está com essa cara? Pelo amor de Deus.
Não dá um jeito ruim em ver, você até pergunta, o que está acontecendo? Por que está com essa cara? Acaba gerando em você uma sensação ruim que gera até atrito. Ah, não é nada, não estou sentindo nada. Pô, então por que está com essa cara? Entende? Às vezes a reclamação não vem com palavra, ela só vem pelo aspecto. Às vezes, é claro, a pessoa está passando por uma situação, mas às vezes não, simplesmente, sei lá, tá daquele jeito. Então é importante começar a olhar se isso é momentâneo ou se isso é comportamental da pessoa. Não, tá tudo bem, mas ela prefere se colocar nesse papel de ficar cabisbaixo. Parece que tudo é ruim para essa pessoa. Não importa o que acontece, está tudo muito ruim. Então, tomar cuidado que se abaixa a energia. E também o pilar relacional. Até misturei comportamental com relacional, porque as pessoas ao nosso redor, elas influenciam a nossa energia. Quantas vezes você chegou num ambiente, né, e aquelas pessoas estavam todas carrancudas, estava com um clima pesado e você falou assim, nossa, tô me sentindo estranho, esse ambiente não tá legal, não gostei da energia daqui. Você pode até acreditar que não existe, mas a lei a força gravitacional vai continuar existindo, você acreditando nela ou não. Assim como essa troca energética vai continuar acontecendo, você acreditando ou não. Se você acredita e usa isso a seu favor, você está acelerando o seu processo. Se você não acredita e está suscetível a receber esse tipo de energia, isso vai te prejudicar. E se você olha, percebe, mas não faz nada, é a mesma coisa que nem saber. Então não adianta nada saber alguma coisa e não aplicar. É pior ainda, porque quando você tem um conhecimento, você precisa colocá-lo em prática ao seu favor e a favor das pessoas ao seu redor. E o pilar energético, como o nome já diz, é basicamente isso, esse grude que junta tudo para fazer com que a sua vida ela seja mais leve, ela faça mais sentido, ela tenha mais momentos prazerosos para que você continue fazendo o que precisa ser feito. Porque não precisa ser pesado, pode ser leve. E você pode usar essa questão energética a seu favor. Oi Emerson, boa noite, o Sérgio também entrou aí. Tá fazendo sentido? Só fiz um resumão ainda, vou entrar em cada ponto, tá gente? Mas se fizer sentido, pode colocar aí, fez sentido, que se fez sentido eu falo mais um pouquinho sobre cada assunto, tá? Quanto mais vocês interagirem, mais entrega tem. Agora, se vocês ficarem quietinhos, não ver um monte de coraçãozinho subindo aqui, significa que eu não estou falando nada, não está nada fazendo sentido, então eu já passo para o próximo tópico. Oi Ariane, obrigado por ter vindo. E por que é importante olhar para a questão energética? Porque tudo é energia, gente. Sempre há troca, quer você acredite ou não. Como eu disse, eu sou professor de química. Então, a parte que eu entendo do processo de formação da matéria, ela vem pela interação energética entre elétrons, entre núcleo do átomo, interação com a energia ao redor desse processo. Toda a troca ela se dá através de um ganho ou através da utilização de energia. Então pensa, se você é constituído por átomos, e os átomos trocam energia com os átomos ao redor, eles interagem com a luz, eles interagem com outras formas de energia, por que você na sua pessoa seria diferente? Não faz sentido. Não faz sentido você entender que existe a energia vibracional de uma radiofrequência, por exemplo, que faz com que eu me comunique com você agora, sabendo que existe um receptor e uma antena, um receptor e um emissor, aliás, uma antena receptor e um emissor dessa radiofrequência, e os dois se comunicam, e você achar que as pessoas não trocam energia. Tudo o que eu falo para você agora gera em você uma cascata de sensações que pode fazer você se sentir melhor ou você se sentir pior. Então percebe que existe essa troca. E quando você entende isso e usa isso a seu favor para se proteger ou para se fortalecer, você ganha, você acelera. Você permanece fazendo aquilo que você disse que iria fazer. Olá, tá como diarista de negócios aqui, eu não sei o seu nome, mas boa noite. Boa noite, Paulinho também chegou aqui. Então, gente, se tudo é energia,
eu venho falar para vocês que dinheiro também é energia. Do ponto de vista físico, né, ou físico-químico, energia é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Essa é a definição, tá? Oi Isa, então, boa noite. Então, energia é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Esse é o ponto de vista físico-químico do negócio. Se energia é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho, se você pensar no dinheiro como uma forma de você realizar coisas, ele também é energia. E hoje o dinheiro ele é tão mais energia que ele nem existe, está deixando de existir, na verdade, do ponto de vista material. Quem aqui ainda anda com dinheiro para trocar matéria, né, no caso a cédula, por um serviço, por um produto? Hoje o dinheiro, a maioria dele é virtual. Hoje o dinheiro ele simplesmente corre de um lugar para o outro. Do ponto de vista elétrico até, é uma informação elétrica que está lá. É a sensação de dinheiro que faz você realizar aquilo que você deseja. Percebe que o dinheiro que eu pago para a pessoa que vem aqui em casa, ela usa para pagar o produto que ela compra no mercado, cujo dono do mercado usa para pagar os funcionários, que usam para pagar os serviços, e é uma cascata de eventos. Isso é basicamente como funciona a energia. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Um tipo de energia se transforma em outro tipo de energia, basicamente isso. E o dinheiro, ele fazendo uma analogia, ele é da mesma maneira. E você pode interagir com ele dessa mesma maneira. Então tudo que eu vou dizer aqui para você hoje, pega o que te serve. Eu não estou dizendo a verdade absoluta, eu estou dizendo a verdade daquilo que para mim fez muito sentido, que para muitas pessoas que são meus mentorados, que foram meus mentorados, também fez muito sentido. Pegue aqui, adapte para a sua vida aquilo que servir para você e está tudo certo. Tá? Então aqui é para trazer um ponto de vista que eu acredito e uso e que para mim dá muito resultado, e acredito que para você, se você fizer, dá muito resultado. Aliás, você não precisa nem acreditar, é só fazer. Se você só fazer, você já tem resultado. Tá? Então, presta atenção em tudo que eu vou dizer aqui. Comece a perceber nos acontecimentos ao seu redor, nas suas escolhas, em tudo que você faz, se isso não está atrelado, se em algum momento isso não aconteceu com você, algumas dessas coisas. Então, para trazer uma explicação um pouco mais racional, né, do que é esse pilar energético que eu falo dentro do meu projeto, dentro da minha metodologia, que é a reprogramação financeira integrativa, porque ela integra tudo isso, ela é uma compreensão, né, esse pilar energético é a compreensão de como os nossos resultados financeiros eles são afetados pela energia envolvida no processo, de forma mais direta ou de forma mais sutil, né? E ele está alinhado com todos os outros pilares, como eu disse anteriormente: técnico, emocional, comportamental e relacional. E quando eu uso essa energia a meu favor, eu posso me blindar ou posso me fortalecer energeticamente, acelerando assim os nossos resultados, acelerando a maneira com que eu alcance o meu objetivo, o meu desejo e principalmente fazendo com que o processo se torne mais leve. Porque tem gente que não se organiza financeiramente porque não consegue ficar olhando para a planilha, não gosta, a planilha é muito difícil, porque eu olho para ela e me dá ansiedade, porque investir eu tenho medo. Só o fato de ficar repetindo isso já coloca um bloqueio energético em você. E esse bloqueio, ele é energético do ponto de vista, né, falando, mas ele é um bloqueio físico. Toda vez que você pensa assim, o seu cérebro ele libera hormônios no seu organismo. Lembra que é uma troca, o pensamento ele gera sentimento, sentimento gera ação, e ação gera resultado, e aqui eu incluo mais uma situação, antes da ação, a atração. Você atrai aquilo que você repete muitas vezes. Se você fica repetindo que é difícil, vai ser difícil. Se você repete que não consegue, você não vai conseguir.
Então percebe que por mais que eu traga como energia, e parece que é do além, mas não tem nada do além, é algo puramente do comportamento humano, mas que nós somos sim influenciados por energias sutis que não são tão claras como essa que eu estou dizendo. Então entender um pouco mais sobre isso pode ajudar você a fazer com que você acelere nos seus resultados, ou pelo menos comece, dê o primeiro passo. E por isso que às vezes muitas pessoas falam assim, mas eu segui uma pessoa lá, eu fiz meditação, eu fazia mentalização, eu orava, fazia oração. Percebe? Mentalização, visualização, oração, atração, todas elas terminam com o mesmo sufixo, né? Tem o mesmo final na palavra, ação. Não adianta querer que tudo isso aconteça sem colocar essa última parte da palavra, que é a prática, colocar em ação. Boa noite, Vilma, tudo bem? Então percebe que as pessoas falam assim, não, mas a lei da atração é só eu pegar e ficar pensando que vai acontecer? Não, pode ser que gere a oportunidade. Mas se você não se colocar em movimento para aproveitar essa oportunidade, nada muda. Se você não entender sobre o seu comportamento, as suas relações, ou até os seus bloqueios do ponto de vista técnico, sua falta de capacidade técnica, não vai ter lei da atração que resolva. Vai cair, o universo vai te jogar um elefante branco de sinal e você não vai perceber. Não adianta, eu não vou falar de religião, mas não adianta orar esperando que o Senhor lá de cima, o Deus que você acredita, o que eu acredito, que nós acreditamos, vai mexer os pauzinhos para tudo acontecer para você. Ele vai te dar o vento, você que vai ter que construir o seu moinho. Então é sobre isso. Entender que a energia ela vem desse processo. De você absorver isso, entender e colocar em prática. Pensamento gera sentimento, sentimento atrai e gera ação, e essa ação vai gerar um resultado. Então tudo começa aqui. A energia, ela é praticamente do nosso pensamento. Eu acho que foi transmissão de pensamento. Quem já não falou isso? O engraçado é que todo mundo chama de pseudociência, né? E fala, não, isso não existe, que não sei o quê, não é medido, não existe, né? Ninguém conseguiu detectar isso. Se as pessoas lá de 1902, 1903 parassem de pesquisar sobre elétrons, sobre átomos, sobre nêutron, sobre a luz, não estou vendo, então não existe, nós não estaríamos aqui hoje falando. Então percebe que o fato de não ser detectado não significa que não existe. Lá atrás também desacreditaram muitas pessoas que falaram da existência do elétron, falaram da existência da teoria vibracional. Pensamento gera sentimento, sentimento atrai, gera uma ação e a ação gera resultado. Pensamento, sentimento, atração, ação, resultado. A maneira com que você pensa vai colapsar a sua realidade, vai gerar o resultado que você tem ao longo desse processo. Tá? Então perceba, se não se desacreditassem só porque não é fácil de observar, nem Newton, que falou sobre a gravidade, Einstein, enfim, e hoje nós temos equipamentos que conseguem pegar um átomo com um microscópio. Mas essas energias mais sutis, elas ainda não são medidas. Então não dá para dizer que não existe. É aquele negócio, se você acredita, então existe. Se você não acredite, não existe, independentemente que eu possa provar para você que existe. Eu escolho acreditar. Então, se revestir dessa energia
de entender sobre essa energia é importante. E para começar, não que já não tenha começado, me diz aqui antes, está fazendo sentido aqui para vocês? Quem está assistindo aqui no gravado pode colocar nos comentários também. Para a gente começar a olhar para a energia de um jeito não apenas racional, mas nem puramente racional. A gente precisa sair um pouco da racionalidade para poder entender sobre esse processo. Então, para começar a colocar um pouquinho mais de coisa palpável, tá, no que eu estou falando, eu vou explicar para vocês a diferença de escassez e abundância. Tá? O que para vocês é escassez? O que seria escassez para vocês? Pode colocar aqui, eu dou 2 segundinhos para vocês digitarem. O que é escassez? O que seria escassez? Total sentido, manda mais. Beleza, vou continuar, estou continuando. O que seria escassez? A Jura colocou falta. Quem mais? Pode colocar, gente, não tem certo e errado, tem aprendizado, tá? Coloca para você o que é escassez e quem sabe você sai, opa, eu sabia o que era escassez, ou você sai daqui, caramba, eu achei que escassez era isso. Então vamos lá. Se você acha que escassez é a falta, não é. Escassez não é a falta, mas a perspectiva da falta. Shirani colocou pensamento de pobreza. Também não é. Talvez um pouco parecido, mas olha só. Escassez não é falta. Escassez é a perspectiva de falta. Uma pessoa pode ter muito dinheiro, muitas coisas, muitas conquistas, mas ela coloca um foco naquilo que falta para ela. Percebe? Ela tem muito, mas ela coloca um olhar naquilo que está faltando. Ah, eu tenho um carro, mas por que eu não tenho uma casa? Eu ganho 5 mil, mas por que eu não ganho 10 mil? Eu tenho X coisa, mas eu não tenho aquilo. É aquela famosa, a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, uma pessoa pode ter muito e colocar foco naquilo que falta. E por só olhar para aquilo que falta, ela atrai e manifesta situações que vão ocasionar a falta na vida dela. Então, escassez é perspectiva. A falta é o fato consumado. Então, como que ela é uma pessoa escassa? Não é porque ela não tem, mas porque ela reclama demais daquilo que não tem, daquilo que não conseguiu. Ela elege culpados. Ah, eu não consegui por culpa dele. Isso é uma pessoa escassa. Aí ela desiste de conseguir algo, de conquistar a mais, fazendo tudo isso. Porque a energia dela é gasta, é despendida com esse tipo de ação. Reclamação, eleger culpados, justificar tudo. Por quê? Ela não conseguiu aquilo. Aí ao invés de propor e aplicar algumas outras opções e ações, ela prefere reclamar. Ela prefere falar, quer saber, não vou fazer mesmo, porque nem é culpa minha. Isso é uma pessoa que está vibrando na escassez. Ela tem, mas ela só olha para aquilo que não tem. Existem pessoas com muito dinheiro que são escassas. Você consegue prosperar até com esse olhar, mas você não vai prosperar o tanto que você poderia se você não tivesse esse olhar para aquilo que falta. É aquela pessoa que reclama da vida que tem, independente de onde ela está.
Se ela ganhava 1.000, ela reclama porque ela ganhava 1.000. Se ela ganha 5.000, ela reclama porque ela ganha 5.000. Se agora ela ganha 10.000, ela reclama porque ela ganha 10.000. Se ela morava numa casa X, ela reclama que a casa tinha esse problema. Ela mora numa casa melhor, ela reclama porque aquela casa tem outro problema. Se ela come arroz com feijão, ela reclama que só come arroz com feijão. Se ela come lasanha, ela fala, pô, mas lasanha de novo? Mais pizza de novo? Mais hambúrguer de novo? É isso. Isso é vibrar na escassez. Isso é a verdadeira escassez. Tem gente que não tem dinheiro, mas é uma pessoa próspera por dentro. Para ela alcançar a prosperidade, só falta alguns ajustes. Só falta talvez um pouco mais de capacidade técnica. Talvez só falta de um pouco mais de acompanhamento. O problema é quando ela acha que ela não tem alguma coisa que ela tem, mas ela vê o copo dela sempre meio vazio, nunca meio cheio. Essa é a verdadeira escassez. Uma pessoa rica pode ser escassa. Só você ver, deve com certeza conhecer histórias de pessoas que ganharam muito dinheiro e acabaram sem nada. É falta de educação financeira? É também. Mas geralmente a escassez ela vibra dentro da pessoa. E algumas outras histórias de pessoas que conquistaram muitas coisas materiais, mas por dentro ela não estava completa. Ela estava escassa, faltando dentro dela. E aí culmina, por exemplo, uma situação de tragédia. Quantas pessoas famosas ou que ganham muito bem, você fala assim, como que essa pessoa fez isso? Não faltava nada para ela. Sim, faltava. Porque ela só tinha esse olhar para algo que estava faltando. Talvez até era afeto, talvez até era alguma coisa do passado que ela nem conseguiria com o dinheiro fazer isso. Faltava dentro dela. Entenderam? Escassez não é falta, mas a perspectiva da falta, que pode manifestar, colapsar a falta na sua vida. Se escassez é a perspectiva da falta, qual é o oposto da escassez? Vamos lá, mais uma chance, hein? Tá fazendo sentido? Se escassez é a perspectiva da falta, qual é o oposto da escassez? Bora, gente, eu sou professor, eu pergunto e espero o aluno responder, tá? A Jura colocou abundância. Então a perspectiva é a perspectiva da abundância. Então, se escassez é a perspectiva da falta, então a abundância é a perspectiva do quê? Da escassez? Do oposto, aliás? É o oposto da escassez? Também não, gente. A abundância não é o oposto da escassez. A abundância é o oposto da falta. Porque a abundância é o ter e ter em grande quantidade. Enquanto que a falta é não ter. Então, o oposto da abundância é ter. Então, se a escassez é a perspectiva da falta, qual é a perspectiva da abundância que é o ter? A gratidão. A gratidão é a perspectiva da abundância. E por que que a gratidão é a perspectiva da abundância? Porque quando você olha para aquilo que você tem e você agradece, você percebe o quanto você tem. E a abundância é ter em grande quantidade, é o excesso do ter. É o ter para transbordar na vida das pessoas. Então o oposto da perspectiva da falta é a gratidão, que é a perspectiva da abundância. Se você agradecer pelo que você tem e entender que ele é aquilo que é necessário para você alcançar aquilo que você não tem ainda, você zerou o game. O problema é que as pessoas elas colocam um objetivo, porque eu quero alcançar aquilo. Aí ela não consegue porque tem o processo no meio do caminho.
aí ela reclama e desiste. Mas ela esquece que para alcançar aquilo que ela não tem, ela precisa olhar para aquilo que ela tem. E às vezes ela tem tanta coisa e ela não percebe. Por quê? Ela não tem um olhar de gratidão. Aquilo que você deseja alcançar não pode ser mais importante do que aquilo que você tem, que vai fazer com que você alcance aquilo que você não tem. Isso é vibrar na abundância. Entende? Agradecer. E agradecer pelas pequenas coisas. Não é esperar um feito grandioso para você agradecer. Porque são as pequenas conquistas que geram grandes resultados. Quando você intenciona agradecer por algo, você coloca foco naquilo que aconteceu de bom. Naquilo que aconteceu que você conquistou. Naquilo que aconteceu que foi bom para você. Quando você coloca foco nisso, você esquece do que deu errado. Não que você não vai eliminar as coisas, os desafios da sua vida. Mas você pode olhar para os desafios e ir reclamando dele, ou você pode olhar para os desafios agradecendo pelo que você tem, a habilidade que você tem, as conquistas materiais que você tem, que vai te dar subsídio para você encarar esse desafio e se tornar uma pessoa melhor e maior. Boa noite, Queiroz. Então, a perspectiva da abundância é a gratidão. Tudo aquilo que eu coloco foco cresce e se expande. Se eu foco no que falta, a falta vai crescer. Se eu foco no que eu tenho e agradeço, aquilo também vai crescer. E isso é biológico, não é apenas energético dessa energia sutil. Toda vez que você agradece, comemora, celebra por uma conquista, você aumenta os níveis de hormônio da felicidade. Eu falei lá nas questões emocionais. Serotonina, as dopaminas, endorfinas, que fazem com que você se sinta melhor. E isso é científico. Nesse livro aqui, O Deus Quer Que Você Prospere, aliás, está lá no link da bio, quem quiser comprar o e-book já está lá, tá? Deus Quer Que Você Prospere. Eu escrevi um capítulo sobre a gratidão, falando exatamente sobre isso. A gratidão, ela remonta lá do passado. Não é uma gratidão descabida, agradeço pela minha vida, Não, é agradecer intencionalmente. Agradecer pela vida é o básico do básico. Sem ela você não conseguiria fazer nada. Mas ir para além desse básico. Você conseguiu almoçar hoje? Você conseguiu dormir numa cama? Você conseguiu assistir TV? Espero que esteja assistindo coisa boa, pelo menos. Agradeça por isso. Conseguiu uma conquista? Vendi meu primeiro produto. Teve uma cliente, uma mentorada, mandou mensagem ontem para mim à noite. Adriano, passando aqui tirei foto comemorando a venda de um produto que eu fiz, que estava lá e não vendia. Depois da mentoria, segundo, terceiro encontro, se eu não me engano, uma coisa que estava estagnada começou a andar. É sobre isso. Assistindo, gratidão por estar assistindo. Exatamente. Esse é um tipo de conhecimento que você não vai encontrar. É uma pena, mas você não vai encontrar nas escolas. Você não vai encontrar em outros lugares. Hoje parece que é mais legal falar de tragédia. Falar que você tem que ser pobre. Falar que você não pode ter dinheiro. Parece que hoje a moda do momento é você ser um zero à esquerda. E não, muito pelo contrário. Deus quer que você prospere. E isso é energia. E isso precisa ser utilizado na sua vida. Para que você tenha a energia, a disposição necessária para passar pelos perrengues que vão acontecer. É a vida acontecendo, gente. Quem quer ver a vista do topo da montanha, precisa subir a montanha. E para subir a montanha vai ter
os obstáculos no caminho. Agora, existe um caminho. Você sabe que você precisa percorrer esse caminho. Você tem duas opções. Percorrer esse caminho reclamando, chutando, xingando, tornando a experiência uma merda, ou você pode ir agradecendo, olhando a paisagem, olhando o que tem de bom ao seu redor, olhando cada passo que você se aproxima do lugar que você está desejando ir. É uma questão de escolha. Você escolhe a sua prosperidade. E quando você faz isso, você se energiza. E é físico, e é biológico, mas também tem essa questão mais sutil que eu sempre trago aqui. Tá fazendo sentido? O Thiago falou verdade. Muito obrigado, Thiago. Obrigado por ter vindo. Adriano, beleza, lindo isso, maravilhoso. Vou agradecer, vou fazer isso, vou montar meu caderninho da gratidão. Toda noite antes de dormir eu vou agradecer, eu vou colocar 5 agradecimentos para agradecer pelo meu dia. Hoje eu agradeço porque eu estou fazendo essa live. Hoje eu agradeço porque eu consegui montar o meu estúdio, arrumar minha iluminação. Agradeço porque eu fiz o meu celular aqui ficar melhor nos meus encontros. Agradeça pelas pequenas coisas, agradeço pela minha família, agradeço pela minha saúde, tantos motivos para agradecer, só não fique repetindo muitas vezes, para que você crie o hábito de olhar as coisas acontecendo na sua vida, para não cair na rotina. Estava falando com a minha filha hoje à tarde, com a vida, não sei o que a gente estava falando, aí eu até brinquei, o Luke é o mais feliz, ele come a mesma coisa todos os dias, há sei lá quantos anos, desde quando ele nasceu, e fica chorando, olhando quando eu estou fazendo o papazinho dele ali. E tem gente que reclama porque come arroz com feijão 2 dias seguidos. Arroz, feijão, carne, salada. Não que você precise só ter isso. Não precisa. Mas entenda que isso também é motivo de gratidão. O problema é ficar olhando naquilo que, não vou almoçar. Nossa, faz tanto tempo que eu não vou num restaurante, que saco. Cara, então vamos lá, proponha, para de reclamar, proponha. O que eu posso fazer dentro do meu orçamento e separar dentro da minha planilha um determinado valor para que eu tenha lazer de ir a um restaurante, um restaurante bom, pelo menos uma vez por mês ou 2 vezes por mês. Faz isso. Vai te ajudar. E falando em planilha, até entrando nessa parte como utilizar esse conceito de energia que eu trago, que não é um conceito de puramente lei da atração, não, só mentalização, não é só isso, também legal fazer, mas é do ponto de vista real do nosso organismo. A gratidão, ela aumenta os nossos hormônios da felicidade. Quem reclama vive no limbo da tristeza, é verdade. Mas olhando para os outros pilares, por exemplo, dentro do pilar técnico, eu uso muitas planilhas, planilha de investimento, planilha de organização. E uma das coisas que eu faço na minha planilha, por exemplo, é dar nomes poderosos para aquele setor que eu estou usando o dinheiro. Por exemplo, eu não chamo de reserva de emergência. O dinheiro que eu guardo, que é aquele dinheiro que eu preciso guardar para suprir, para custear pelo menos aí 6 meses do meu custo de vida, guardando no CDB, rendendo aí no mínimo 100% do CDI, eu não chamo de reserva de emergência. Eu chamo de reserva de segurança, porque eu vou olhar pelo menos 1 vez, 2 vezes por semana para essa planilha e vou ler isso. Emergência, 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 emergência. O que eu vou estar atraindo para a minha vida? Emergência. E eu não quero emergência. Eu quero segurança. Pô, Adriano, mas nada a ver isso. Problema é teu, não quer acreditar, continua chamando de reserva de emergência, só que não vai reclamar depois um monte de imprevisto acontecer na sua vida. Eu chamo de segurança. Eu tenho prazer de colocar ali um dinheiro na reserva de segurança. Oi Silvia, oi Gigi, oi Fabiana, obrigado por ter vindo. Então é sobre isso, dar nomes poderosos. Manutenção casa, existe um
caso, quando eu comecei a me organizar lá em 2020, eu sempre conto essa história. Eu olhava lá na planilha, manutenção casa, e tinha lá um dinheirinho que eu estava guardado, ordenado, né, aquele mês para manutenção da casa. E de repente começou a ter uma goteira num dos quartos, uma goteira, e eu falei, caraca, pingando em casa. E nessa semana eu assisti um conteúdo que falava exatamente sobre isso, nomes poderosos, né? Nomes poderosos. E aí eu falei, cara, faz muito sentido isso. Mudei o nome, coloquei, até o Thiago colocou aqui, o Thiago foi mentorado meu, coloquei, Casa Maravilhosa. Exatamente, a minha casa é maravilhosa. E coloquei lá. E nessa semana eu já tinha chamado o Curiquinha lá, o Frank. Falei, Curica, vem aqui, acho que tá com vazamento na caixa d'água e a caixa d'água tá pingando, tá vindo aqui no quarto. Aí ele pegou, veio, olhou, é verdade, tá com vazamento, só que eu não posso fazer isso hoje, eu vou vir amanhã. Só fecha ali aquele registro, tal, vai secando, beleza. E aí, à noite, aconteceu essa live. E eu fui lá, mudei de verdade, eu fui lá no outro dia e já mudei tudo. Pois, você pode chamar de coincidência, pode chamar do que você quiser, mas o Curica veio no outro dia que ele disse que viria, ele vasculhou todos os lugares e aquele vazamento que ele tinha visto não existia mais, não estava mais. Eu nem questionei, eu só gratidão, agradeci que não precisou fazer nada, simplesmente não precisou fazer nada. Mas, por conta dessa experiência, para mim fez sentido. Então, já que deu certo, vou continuar. Posso chamar meu carro de Porsche, mesmo sendo... Claro, só não pode como deve, entendeu? Se você tem a intenção de ter um Porsche e está fazendo o que precisa ser feito para ter um Porsche, pode colocar o nome dele, porque isso vai ajudar você a alcançar o resultado. Como eu disse, a energia ela é um combustível a mais para você continuar fazendo o que precisa ser feito para alcançar o seu resultado. Porque só nominho também não vai adiantar, não. Tem que fazer, tem que agir. Mas pode chamar de Porsche, sim. Aí eu dou nome para tudo, é casa maravilhosa, é carro sempre novo, é casa segura ou seguro casa, seguro já é ok. Entende? Aqueles nomes, não precisa trocar tudo, tá, gente? Lazer é lazer, tá? Não precisa chamar. Mas aqueles nomes que vão atrair situações ruins para a sua vida, chama de outra coisa. Chama de algo que você quer realmente para aquilo. Aí faz tudo sentido. Por exemplo, tem gente que chama de dívida. Reserva da dívida. Porra, quem que acorda pensando assim, acordei hoje querendo pagar uma dívida? Ninguém acorda querendo fazer isso. Ninguém, dívida não é objetivo de ninguém, então tira esse nome, reserva da dívida da minha planilha. Chama de reserva de liberdade. Porque quando você quitar essa dívida, você vai se libertar da sua ansiedade, da encheção de saco que é estar endividado. É muito mais legal. Dá muito mais resultado, fica muito mais gostoso o processo. Eu estou investindo na minha liberdade. Não estou investindo para pagar um banco chato, que foi ele que me endividou, aliás. Entende? Então é sobre isso. Essas pequenas mudanças. Você pode achar balela, mas faz mesmo assim, depois me conta. Você vai começar a perceber as coisas acontecendo ao seu redor, que você falava, caraca, na minha planilha tem uma linha chamada Universo. Eu chamo de universo, que é um dinheiro que vem inesperado. E sempre tem dinheiro ali. Às vezes eu coloco até uma quantia já, um valorzinho para fechar a conta no azul. É o universo, vou até colocar um valorzinho aqui no planejamento, vamos ver se você tá bom esse mês. Verdade, faço isso. Mal não vai fazer, e para mim faz muito bem. Então tenta. Mesma coisa, vai fazer um planejamento de metas, né? Meta, smart, mensurável, específica, tempo, alcançável, significado, lindo, parte técnica é lindo. Mas, vai criar uma meta para realizar um sonho? Cria um quadro dos sonhos, um quadro da visualização. Ou coloca uma foto daquilo que você mais deseja alcançar, proteção de tela do seu celular, do seu computador. Para você olhar para esse sonho, mentalizar que você alcançando esse sonho, mas mais do que isso,
olhar para ele e falar assim: o que eu estou fazendo hoje que está me deixando mais próximo de alcançar esse sonho? Não é uma mentalização descabida, gente. É algo real. O que eu falo de energia é realidade. Não é só mãozinha, não é só berebecan, cataban, não. É ação, é fazer. Então o quadro, ele é uma ferramenta para você não se cobrar, mas se lembrar todos os dias daquilo que você prometeu que você faria. Porque é processo. Tem dia que você vai estar mais animado, tem dia que você não vai estar animado. E é nos dias que você está menos animado que a mágica acontece. Aí você olha, caraca, eu estava aqui deitado no sofá, mais quebrado que arroz de terceira. Aí eu olhei no meu quadro e falei, caramba, quer saber? Vou ir lá estudar ou vou lá fazer 20 minutos do que eu me propus a fazer. É 20 minutos a mais. Então isso é importante. Investimentos, a mesma coisa. Investimento, todo mundo precisa ter 3 tipos de renda. Principal, extra e renda passiva. Pô, Adriano, mas investimento, que saco, eu tiro dinheiro desse mês e não sei o quê. Cara, investimento, quando você investe, você comemora, você agradece. Você colocou 100 reais, você comemora como se fosse 1 milhão. Sabe por quê? Porque 100 reais investidos corretamente, no lugar de uma rentabilidade excelente, gera 1 milhão em 10 anos. Então você não está colocando 100 reais, você está colocando 1 milhão. Onde que tem esse investimento, Adriano? Me manda mensagem que eu te mostro. É sobre isso. Então você se direcionar para essa energia. Quando eu estou investindo 100, 200 reais, não é 100, 200 reais, é 1 milhão que eu estou investindo. Porque é isso que vai acontecer se eu continuar fazendo isso daqui 10 anos. Mas, pô, Adriano, 10 anos? Sim. É muito tempo. O tempo vai passar de qualquer jeito. E lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer assim, ainda bem que eu comecei. E não, que pena que eu não comecei. Porque quem está assistindo aqui, quem chegou até aqui, está ao vivo ou está assistindo no gravado, tem essa consciência agora, só não vai fazer se não quiser. Aí está escolhendo. Aí não adianta culpar o resultado. Você está criando o seu futuro hoje, em cada uma das decisões que você está tomando. Então investimento é para comemorar, é para agradecer, é para celebrar, que é como se você estivesse colocando o seu 1 milhão ali. Daqui 10 anos ele está na sua mão. Se você colocar um pouquinho mais, em menos tempo você consegue. É para continuar fazendo o que precisa ser feito. Olha só, técnica, e tem muito mais coisa, tá, gente? Não vou falar tudo, porque senão vai ficar 2 dias aqui falando. Tem muitas ferramentas e situações que é do ponto de vista técnico que eu trago a questão energética para, como eu disse, grudar tudo, ficar tudo bem juntinho. Tá fazendo sentido? Quem está aqui, quem está assistindo no gravado? Então, do ponto de vista técnico, é isso. E do ponto de vista emocional, lembra das emoções, as emoções primárias, né? Assim como a pessoa alegre, altruísta, aquela pessoa que tem pensamento positivo, aquela pessoa pra frentex, né? Geralmente tem mais resultados. Aquelas que têm muito medo, às vezes têm poucos resultados. O medo é uma das emoções primárias que atrai situações difíceis. Adriano, então quer dizer que se eu ficar com muito medo, pode ser que aconteça alguma coisa? Sim, porque o medo está te dizendo alguma coisa, você não está ouvindo ele. Ele está te mostrando alguma coisa e você o está ignorando ou não está enxergando. Porque o medo acontece quando você está deixando de fazer alguma coisa ou que você está fazendo alguma coisa nova, desconhecida. E ele vem para te trazer clareza, para você olhar para ele e falar assim, se o pior acontecer, como eu posso me proteger? Ele vem para te mostrar isso. E como você não dá atenção para ele, ou você fica com medo e te paralisa, você deixa de alcançar aquilo que você poderia alcançar,
Porque o medo te paralisou. Ao invés de você criar um plano de contingências, o que eu posso fazer se acontecer isso, isso, isso e aquilo, aí você não prospera. O medo não te deixa prosperar. E aí, além de não te deixar prosperar, ele atrai exatamente esse medo que você tem. Como você não está protegido, é óbvio que você vai estar até chamando isso para você, para que isso aconteça. Tem um caso de uma cliente minha, ela não está aqui hoje, a Paty. No nosso processo de organização, ela precisava se organizar, ela falou assim, eu vou tirar o seguro. Eu falei assim, se eu fosse você, eu não tirava o seguro. Eu nunca falo para ninguém, faça isso, eu sugiro. Se eu fosse você, eu não tirava o seguro, porque o seguro está te protegendo, isso e aquilo, isso e aquilo outro. Além de você vai ficar com medo, pode ser, não, mas eu vou andar com cuidado, tá tudo certo. Ela andou com bastante cuidado. Bateram no carro dela. Carro parado, foram lá e bateram. O cara simplesmente foi lá e bateu o carro. Beleza, ela estar dirigindo com tranquilidade, prestando atenção, mas não é só ela e os outros. Pois bateram no carro dela e ela não tinha seguro. E o cara quase que não tinha dinheiro para pagar o conserto também, porque ele também não tinha seguro. E você acha que bateu só uma vez? Pois tinha acabado de consertar, bateram de novo no carro dela. Você pode chamar do que você quiser. Eu disse para ela, você atraiu essa situação, então chegou a hora de você pôr um seguro nesse carro aí. Essa é a maneira de você se proteger. Seguro de casa, seguro de carro, seguro de vida, porque aí você fica mais tranquilo e não atrai essas situações diretas, digamos assim. Tá? Mesma coisa serve para crença. Essa repetição. Tem as crenças limitantes e tem as crenças fortalecedoras. Se as crenças limitantes te limitam porque você fica repetindo, dinheiro é a raiz de todo mal, não consigo mesmo, não sou bom o suficiente, nasci pobre, vou morrer pobre. Você atrai isso para a sua vida. Na verdade, você atrai não, você manifesta isso na sua vida, porque você vai agir com base no seu pensamento. E assim como a crença limitante ela te limita, nós podemos usar as crenças fortalecedoras para nos fortalecer da mesma maneira, repetindo. É só repetir. Adriano, só repetir? Só repetir as afirmações positivas, de boa, pegar a sua planilha, organizar suas finanças, começar a investir, melhorar seus relacionamentos, melhorar seus ambientes. Aí, perfeito, essa afirmação positiva ela vai arrasar na sua vida. Hoje é dia de soprar canela, com certeza, coloquei até no meu story, dia 1º, dia de soprar canela. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Não sobre soprar canela, mas o porquê, né? Eu assopro canela e falo para as pessoas que querem soprar canela também. Então, as crenças, elas vêm nesse sentido. Eu estou falando de crença limitante, não estou falando de crenças religiosas, ainda não. Aqui é aquela crença vinculada ao ser, à emoção. Tá? Atrair e manifestar aquilo de ruim ou atrair e manifestar aquilo de bom através das afirmações positivas. Eu tenho uma ferramenta que trabalha exatamente isso. Crença limitante se transformando em crenças fortalecedoras. Aliás, é uma das ferramentas mais top da metodologia. Todo mundo fala que depois dessa ferramenta a vida muda. A minha mudou depois que eu aprendi sobre isso. E aliás, ela vem do livro do Segredo da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Show de bola. Depois o pilar comportamental, como a energia está influenciando. Reclamação. Comportamento é de reclamar, reclama. Padrão de comportamento vai atrair só situações ruins. E se você é a pessoa que reclama, você além de atrapalhar a sua vida, você atrapalha a vida dos outros também. Assim como se o outro aqui reclama, ele está atrapalhando a vida dele e está atrapalhando a sua vida também. Reclamar é clamar 2 vezes. E se você está fazendo isso para algo que é ruim, você está chamando 2 vezes, porque clamar vem do clamor de chamar. Você está chamando isso para a sua vida. Então para de reclamar e começa a propor. Como que eu posso fazer isso? Vai lá e coloca em prática. Esse pilar comportamental ele traz muito da questão energética também. Porque não é só
sobre você. Então, e aí ele até se relaciona com o pilar relacional, mas no que tange o comportamental, essa reclamação ela tira a sua energia, ela tira o seu poder pessoal. E como que você acaba com a reclamação? Lembra da escassez e lembra da abundância? Ao invés de reclamar, olha por um ângulo diferente. Olha com um olhar de positividade, agradecendo. Furou o pneu do meu carro? Que saco! Não, ainda bem que eu tenho carro. Só tem pneu furado de carro quem tem carro, gente. Ah, tem uma goteira na minha casa. Que droga! Pô, só tem goteira no teto da casa quem tem casa. Agora estende isso para todas as áreas da sua vida. Entende? Não é um positivismo descabido. Mais uma vez, eu sempre trago a racionalidade para o que eu estou falando. É olhar e encarar isso como algo positivo. Não é só ficar, tudo está dando certo, tudo vai ser bom. Não, tudo vai acontecer na sua vida e pode ser que seja algo ruim. Vai depender de como você encara essa situação. Ah, teve um lado bom, bateu o carro, mas eu só quebrei a perna. Pô, não é assim também. Foi ruim pra caramba. Mas como você vai sair dessa situação? Como você vai se reerguer dessa situação? Como você vai encarar isso? Isso é usar a energia relacionado ao comportamento. Porque daí você se fortalece. Quando eu digo energia, gente, é de fortalecimento ou de enfraquecimento. Não é aquela energia do... Não apenas, tá? Daqui a pouco eu vou falar dela. Das mágicas. Também tem, mas tem essa parte que é mais racional do comportamento humano. Aí tem a parte do pilar técnico, como que a energia se fosse... Pilar técnico. Do pilar relacional, como a energia, né, se relaciona com o pilar relacional. Pessoas. Nós trocamos energia. Eu estou trocando energia com vocês aqui agora, nesse momento. Olha quilômetros de distância que nós estamos, porque energia é uma percepção. Tem o ponto de vista da conexão, mas tem do ponto de vista da percepção. Eu estou transmitindo uma onda aqui para vocês estão recebendo ela pelo celular. E não é assim, é minha energia do Adriano Vital. Também, mas não apenas. Então, o que eu falo provoca em vocês alterações. Que pode ser de ânimo, pode ser de desânimo, aumento de energia, diminuição de energia. Se você se relaciona com pessoas que abaixam a sua energia, acabou para você. Você não vai prosperar. Você não vai ter energia suficiente, disposição suficiente para alcançar aquilo que você deseja. Agora, se você tem perto de você pessoas que te apoiam, que estão lá te desafiando, estão lá querendo você se tornando uma pessoa melhor, aí você tem maiores chances. As chances são maiores. Depende do que você consome nas redes sociais, onde você vai. Tudo isso impacta na sua energia. Quantas vezes você não foi de bem com a vida no ambiente, saiu lá mais para baixo que nariz de elefante? É sobre isso. Essa troca existe. É uma alteração que acontece no nosso organismo. E a nossa energia abaixa. Então, técnico, emocional, comportamental, relacional. Coloquei a energia nesses 4 pilares para vocês verem que não é balela, não é só um método. Não, gente, é algo que precisa ser colocado. E se eu não consigo eliminar esse ambiente negativo, tipo no trabalho, como me blindar? É exatamente sobre isso que eu vou falar agora. Excelente pergunta e obrigado por perguntar. Lembra que eu falei dos 4 pilares? Técnico, emocional, comportamental, relacional? E tem o pilar energético. E a energia dentro do pilar energético. Como isso, Adriano? Já não é? Não. Porque eu estava falando de uma energia racional, mas tem essa energia que agora é da energia mesmo, que é baseado naquilo que você acredita. E não crença. Crença limitante, crença fortalecedora. É daquilo que você acredita mesmo. Da sua
religiosidade, da sua espiritualidade, da sua abertura para aquela energia que é mais sutil, que nós não medimos, que nós não conseguimos ainda medir. Como você se blinda? Se fortalecendo e parando de se sabotar. Então, o que você acredita, tudo isso que acontece, que eu falei anteriormente, ele pode te sabotar. Por isso a pergunta, como você está usando a sua energia? Como que você está usando a seu favor as suas próprias crenças religiosas agora? Agora eu falo desse ponto de vista. Entende? Porque elas podem te sabotar, mas podem te fortalecer, te blindar contra essas situações externas. Aí, meu querido e minha querida, é você com você mesma. Você com você mesmo. Através das suas orações, através de meditação, autoconhecimento, através de uma música. Quer melhorar a sua energia? Coloca uma música legal, uma música animada. Oi, Matheus, boa noite. Coloca uma música animada, eleva a sua energia. Chegou no ambiente que está ruim e chega lá energizado. Que seja você a pessoa que doa esse monte de energia para o povo, não que absorve a energia ruim deles. E quando chegar, faz um processo de limpeza mesmo, um banho, uma meditação, uma música, cristais. Quem gosta de cristal, eu tenho cristal aqui, ó, eu gosto muito disso. Ó, tem cristal, tem coruja, tem, o que é a coruja? Arquétipo, a parte de aromaterapia coloquei agora, não tinha. Arquétipos, a coruja é um arquétipo da sabedoria. Arquétipo é tudo aquilo que dá um significado diferenciado através da medicina chinesa. Isso é mais do ponto de vista oriental. Tem Feng Shui. Aí, meu querido, o céu é o limite. Preto, eu gosto de usar preto e cinza por conta do meu elemento. Meu elemento, ele é, se eu não me engano, água. Eu lembro o elemento água. E quem gera água é metal. Não, é terra. Meu elemento é terra. Meu elemento é terra. E quem gera terra é metal. Então, vem da parte das cores pretas. Claro que foi um estudo que eu fiz. Tudo do ponto de vista da medicina oriental. Não tem nada. Por isso que eu gosto disso. É uma cor que me energiza. Se eu preciso gastar energia falando, se eu preciso doar a minha energia, eu tenho que estar vestido com cores que me fortaleçam. Se eu vir com uma cor vermelha, já era. Não é legal para mim. Se eu vir com uma cor azul, um azul tipo água, não é legal para mim. Então são situações que eu gosto de ver e eu uso na minha vida. Eu sou elemento madeira mesmo. Entende? Então é algo que você, se fizer sentido para você, você pode buscar. Rituais, né? Quais são rituais? Né? O Thiago colocou aqui soprar canela. Isso é um ritual. O que tem soprar canela? Claro que tem um significado, canela, prosperidade, não sei o quê. Se você for queimar um incenso de canela atrai prosperidade, ele era usado para... Enfim, isso é ritual. Eu assopro canela porque todo dia primeiro eu intenciono que o dinheiro e a prosperidade entre, permaneça e se multiplique na minha casa. Vou lá na porta de entrada, pego a canelinha, repito esse mantra 3 vezes e assopro. Pronto, fiz isso. Para mim, eu coloco a intenção. Quem não acredita não precisa fazer, mas eu acredito. Dia 29, se eu não me engano, é dia de comer nhoque da sorte. Tem gente que faz isso. Esses são os rituais. Tudo para quê? Para resolver os seus problemas? Não. Para você se energizar no processo. E se você acredita, ter uma ajudinha do universo, de Deus, de quem quer que você ou do que quer que você acredite. Mas nada vai fazer por você o que só você pode fazer por você. Esqueça se você espera isso. Essa clareza, eu tenho que trazer essa clareza junto com essa informação.
Outra maneira, através de constelação sistêmica familiar, que já é um processo mais ainda aprofundado, diferenciado. Apometria, que é um outro processo. Tem gente que ainda gosta de tarô, astrologia, é outro processo. Aí, o céu é o limite. Se quiser acender uma vela para o santo e uma vela para o Ganesha, você que sabe. Se faz bem para você, por que não? Se você faz isso sem denegrir a imagem de ninguém, sem prejudicar ninguém, se é para seu fortalecimento, por que não? É sobre isso. O que te faz bem, faça por você. O que faz bem para os outros, faça também. Agora, aceite as diferenças, só isso. E não reclame do outro por ele não acreditar na mesma coisa que você. Tá tudo certo. Tá fazendo sentido, gente? Fez sentido, já estamos caminhando para nossos momentos finais dessa live. Então, pilar energético e a energia do pilar energético é sobre esse tipo de energia. É algo bem mais desse ponto de vista. Não é só fisiológico. Se bem que uma oração, gente, uma oração é uma meditação. É uma mentalização. Vai pedir alguma coisa? Peça no formato de agradecimento. Agradecendo por aquilo que você nem conquistou ainda. Isso vai gerar em você uma sensação de bem-estar. Olha a música, energia, bem-estar. Olha os cristais, se você acredita, a quem assistiu Kung Fu Panda e lembra do filme 1, não existe ingrediente secreto. Não existe ingrediente secreto, é tudo você. Agora, a maneira que você usa para canalizar tudo isso tem várias formas. Se você acha que o lado direito precisa ficar mais alto que o lado esquerdo, porque o dragão hoje precisa estar mais presente do que o tigre, aliás, aqui é o tigre, o dragão está desse lado, tá tudo bem. Se isso faz com que você entregue o seu melhor, tá tudo certo, porque é sobre isso. Começar a fazer o que precisa ser feito, continuar fazendo e ir melhorando. E isso é dentro das finanças, mas você pode estender para qualquer área da sua vida. Eu falo sobre dinheiro, mas não é só sobre dinheiro, é sobre a vida, tá? Dinheiro é energia, dinheiro não é o que nos move, mas é o que nos proporciona esse movimento, essa melhoria. E por fim, tudo está relacionado com a sua prosperidade. Tudo isso está relacionado com a sua prosperidade. Todos os pilares que eu falei ao longo de todas essas lives, técnico, emocional, comportamental, relacional, energético, tudo isso está em conjunto, relacionado com a sua prosperidade, ao quanto você gera de dinheiro, o quanto você retém de dinheiro e o quanto você multiplica do seu dinheiro. Está tudo aqui. Tudo isso é a construção da sua prosperidade, mas é o terreno. É o terreno onde você está construindo a sua casa. Aí tem os pilares, que foi onde eu trouxe os pilares técnicos, e a sua prosperidade aqui em cima. Você pode fazer o que precisa ser feito de maneira mais leve, com mais energia, ou só fazer. Simplesmente achar que você é um ser que está nessa terra para pagar boleto. Você é que vai escolher. Agora você pode tornar o processo muito mais leve, muito mais proveitoso, porque a conquista, ela demora isso daqui, gente, ó, isso daqui, ó, esse tantico aqui, a conquista. Mas o processo, ele é bem maior. Então, aproveite o processo, ame o processo e o resultado ele vai ser consequência. Oi, Exaltina, boa noite, obrigado por ter vindo. É sobre isso, ame o processo, olhe o seu progresso, agradeça por todo o progresso que você tiver, perceba ele e você vai ver que cada dia você vai ficar mais perto do seu sonho, daquilo que você deseja alcançar. Comece hoje, mesmo que vá demorar,
mesmo que demore 5, 10, 15, 20 anos, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. E lá na frente vai ser bem melhor que você diga, ainda bem que eu comecei. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham tido muitos insights, tenham tido muitas percepções e que coloquem em prática tudo isso. Ó, o Jorge chegando, já chegaram tudo no final, mas a live vai ficar gravada, tá? Eu vou deixar aqui no perfil. Também eu vou colocar ela lá no YouTube, para quem gosta de assistir numa velocidade um pouquinho mais acelerada, um pouquinho menos tempo gasto. Vale a pena, assiste as outras que já estão lá. E eu vou continuar com essas lives. Eu só vou agora dar uma reestruturada no formato que eu vou trazer essas lives. Eu vou trazer principalmente pelo YouTube, tá? Onde eu posso até colocar, transmitir a tela, ser uma experiência muito mais proveitosa, tá? Também vai estar no Instagram, mas o YouTube vai estar como principal. Quem quiser só ouvir, fica no Instagram, não tem problema nenhum. Quem quiser ir lá, olhar, ver o que eu estou mostrando no YouTube, quem ainda não se inscreveu no canal, é Start Prosperidade. Só olhar minha fotinha lá, já está lá, já tem muito conteúdo que eu já posto há algum tempo. Mas agora eu vou aumentar essa minha energia para que eu continue fazendo o que precisa ser feito. Porque é sobre isso. Eu me propus, eu disse que eu queria e eu convido vocês a também colocarem mais intenção, mais foco e mais energia naquilo que vocês disseram que queriam. Muito obrigado, gente. Excelente final de semana para todos vocês. E tamo junto, Jorge. É isso aí. Bora pra cima. 1º de maio. Quem não soprou canela ainda dá tempo. Vai lá na porta da frente. Repita. Quando essa canela soprar, a prosperidade, o dinheiro, a felicidade vai entrar, vai ficar e se multiplicar. Faz isso 3 vezes, assopra e manda para o universo que ele vai devolver para você tudo em dobro aquilo que você deseja. Excelente semana e até a próxima quinta. Até mais. Tchau, tchau.